Vamos voltar aqui. Primeiro, a aula de hoje, a gente vai falar em 2 Timóteo, capítulo 1, inteirinho. E o tema é avivando o dom e permanecendo fiel. Por que a gente está falando sobre avivar o dom? O que é avivar o dom? Por que permanecer fiel? A gente vai entender um pouquinho mais para frente. O objetivo da aula é entender primeiro o contexto da carta, que são as últimas palavras de Paulo. Depois, reconhecer a importância dessa fidelidade ao Evangelho. A gente vai ver que nos últimos momentos de Paulo, as instruções que ele dá para o seu filho espiritual na fé é para que ele continue fiel ao Evangelho. É o pedido de Paulo a Timóteo. Nós devemos sair dessa aula aqui encorajados a não nos envergonhar de Cristo. Então, toda vez que a gente fala assim, poxa, como assim não vou me envergonhar de Cristo? É se por algum momento, alguma situação, o ambiente que a gente está, seja tão opressivo assim a questão do cristianismo, será que a gente vai se acuar? Ou será que a gente vai manter a coragem e vai falar quem realmente nós somos, que fé nós professamos? E reavivar os dons espirituais. Lembrando que todo mundo recebeu um dom. No momento da sua conversão, o batismo com o Espírito Santo, pelo menos um dom nós recebemos. E para que serve esse dom? O dom serve exatamente para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, consiga trabalhar em unidade. Então, cada um tem seu dom para servir ao próximo, para servir na igreja do Senhor. Então, qual era o contexto? Qual é o contexto geral dessa carta? Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo nos anos de 66 e 67 depois de Cristo. É a última carta dele antes da sua morte, numa prisão em Roma. Lembrando que o apóstolo Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. A gente vê isso em Atos 28, aquela prisão que a gente chama prisão domiciliar, que Paulo ficou, na onde ele pregava o evangelho, ficava os guardas fazendo revezamento ali, e ele conseguiu disparar cartas para tudo quanto é lugar. Era uma prisão diferente. Nessa prisão que Paulo está agora, escrevendo 2 Timóteo, foi a última prisão. A gente vai ver até uma foto dessa prisão lá na frente. Foi endereçada a Timóteo, que é seu filho na fé, em tom de despedida. Então o apóstolo Paulo, dessa vez, ele, por mais que ele tinha a perseverança que a gente chama, né? Ele sempre esperava ver mesmo a volta de Cristo ainda no seu tempo. Ele escreve várias vezes em tom assim, se preparem porque Cristo vai voltar. Dessa vez ele está percebendo que eu acho que ele ia ser chamado antes da volta de Cristo Jesus. Por isso que ele fala da questão do encorajamento. Então ele já escreve num tom de despedida. Então vamos lá, ainda dentro do contexto geral dessa carta, ele foi preso em Roma, então essa não é a mesma prisão de Atos 28, quando a gente lê Atos 28, a gente vê uma outra prisão que ele fica em Roma, que é a prisão domiciliar. Ele provavelmente estava aqui na prisão Mamertina. Aqui é uma fotinho que eu consegui pegar pela internet, como que era a prisão. Aqui nos dias de hoje, desse lado direito aqui, né, que a gente vê 2 fotos, uma acima e outra abaixo. Do lado esquerdo, reparem assim, ó, tem uma entrada aqui, né? Tem a parte de cima, onde ficavam os soldados, e na parte de baixo, tem um buraquinho aqui no meio, na parte de baixo é onde o apóstolo Paulo estava preso. Uma prisão fria, úmida, escura. Esse era o contexto no qual Paulo escreve exatamente essa carta. E aqui ele ficou. Ele vai falar que junto a ele, a gente vai ver isso mais para frente, só estava Lucas ao lado dele. E ele fala exatamente para Timóteo: Timóteo, vem me ver. Eu quero te ver antes que eu morra. Então era esse o lugar que o apóstolo Paulo estava quando ele escreve. Então é muito importante a gente entender esse contexto, porque quando a gente vai ler algumas palavras aqui e a gente vê, tenta transportar para nós onde o apóstolo estava, a gente vê que a palavra que ele escreve ali só poderia ser inspirada pelo Espírito Santo, porque em sã consciência ninguém falaria o que ele falou, na perseverança que ele fala, na alegria até, mesmo em tom de despedida, de lembrar o que ele passou, somente inspirado por Cristo, somente com esse caráter de Cristo refletindo mesmo na vida dele, para a gente poder se inspirar dessa forma. Então, ainda no contexto geral da carta, né? Então Paulo está algemado como um criminoso perigoso. Espero que vocês estejam com as Bíblias aí, mas se não tiver eu vou ler. Olha o que fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 9, ele vai falar assim: é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. O apóstolo Paulo, ali naquela prisão, escreve que é por ele, por Cristo Jesus, que ele está algemado.
É por ele que ele está ali como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Olha que bonito, irmãos. E ele diz também que ele foi abandonado por muitos. A gente vai ler também esse daí, 2 Timóteo capítulo 1, verso 15. Ele diz assim: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. O apóstolo Paulo, além de estar num lugar que ele está esperando a morte, ele também se sente abandonado. E ele não tinha expectativa de libertação. Ele sabia que ele ia morrer. Segundo Timóteo, capítulo 4, o verso 6 vai falar: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Depois ele vai falar o verso tão conhecido, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse era o contexto, irmãos, que ele escreve essa carta. E não só o contexto da carta em si, a gente vai ampliar isso. Qual era o contexto político aqui? Ele estava, ou o cristianismo estava sendo perseguido por Nero, após o incêndio em Roma no ano de 64 depois de Cristo. Os cristãos foram culpados injustamente pelo incêndio que foi cometido em Roma. Qual era a situação? Lembra que eu falei que Paulo passou por 2 prisões em Roma? A primeira prisão, ele estava numa casa alugada. A gente vê isso em Atos 28. Nessa segunda prisão, que eu mostrei para vocês, era uma prisão severa mesmo. Ele estava trancafiado, jogado lá no fundo, num lugar úmido e frio. Na primeira prisão, ele recebia visitas livremente. Aqui ele estava isolado. Na primeira prisão, ele tinha a esperança da liberdade. Nessa segunda prisão, a esperança dele era a morte. Então ele sabia que a morte estava chegando, a morte terrena para ele, mas que ele ficaria eternamente junto a Cristo, a quem ele serviu. Ainda na situação de Paulo, então Paulo menciona que ele estava com saudade. É o que ele fala ali no verso 4 do capítulo 1. Ele diz, né? Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Ele deseja ver Timóteo novamente. Ele pede coisas simples, como capa, livros. A gente vê no capítulo 4, verso 13, ele diz: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo, preso, ele ainda queria se alimentar da mensagem de Deus. Ele ainda queria ler. Ele ainda queria ser útil para o evangelho. E no capítulo 4 ainda, no verso 11, ele vai falar: somente Lucas está comigo. E olha que legal, ele fala assim: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. A gente lembra que quando numa das viagens missionárias de Paulo, Marcos fala que não quer ir. Aí o apóstolo Paulo parece que tem uma desavença ali com ele, mas já resolvida, já perdoada. Qual era a situação da igreja? A igreja de Cristo nesse momento. Muitos líderes viu o grande apóstolo Paulo, depois Pedro, serem presos, serem mortos. Então a igreja, os líderes das igrejas estavam com medo. Alguns abandonaram Paulo, e a gente já leu aqui o capítulo 1, no verso 15. Ele vai falar que muitos o abandonaram. Ele vai falar também, e aqui a gente vê, que crescia a pressão externa e interna dentro da igreja. Então a pressão externa qual que era? Contexto político. Nero, a perseguição à igreja, a pressão interna, os falsos mestres, que se apoderaram de muitas igrejas ali para pregar uma falsa doutrina, o que Paulo sempre combateu. Perseguição política, desvio doutrinário, o que Paulo e Cristo Jesus já havia alertado de que pessoas estariam travestidas ali de ovelhas, mas eram lobos, e um enfraquecimento espiritual. Então era a situação da igreja. Qual era a situação de Timóteo, quem estava recebendo a carta? Então a gente já viu a situação de Paulo, que era o remetente, né? A situação da igreja, a qual ia ler e ouvir um pouquinho dessa carta. Situação política, mas e Timóteo? Era um jovem pastor que estava ainda em Éfeso, era um perfil mais tímido, e o que ele enfrentava? Uma pressão pastoral, um medo e a oposição. E 2 Timóteo, a gente vai fazer a leitura agora, então quem tiver com Bíblia aí, vamos acompanhar. Capítulo 1, dos versos de 1 a 18, e aí a gente vai entender aqui verso a verso o que o apóstolo Paulo, depois de entender todo esse contexto,
queria passar para Timóteo, para a igreja em Éfeso e para nós nos dias de hoje. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos de 1 até 18, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Irmãos, eu fico pensando, depois de ouvir tudo isso, que a gente viu qual era o contexto, mas a gente só aprendeu o contexto. A gente não viveu, a gente não passou, a gente não sentiu na pele. Mas o apóstolo Paulo estava sentindo na pele o frio, o medo, a morte batendo na porta, a perseguição, irmãos queridos sendo mortos, queimados, jogados aos leões. E ele vai falar para eles aqui, para eles continuarem com ânimo, com fé, com perseverança, seguindo aquilo que eles haviam crido. E não se envergonhar. E não se envergonhar. Então a gente vai agora entender um pouquinho. Então no verso 1 ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então primeiro, Deus é quem chama. Deus é quem sustenta. Se Deus te chamou, Deus vai te sustentar. Não é isso que a gente sempre fala para as pessoas? Se cada um tem um dom e a gente tem que exercer esse dom para o corpo, Deus te chamou e Ele vai te sustentar nisso. Então eu sei que é uma carta pastoral, às vezes parece que a gente está falando somente para o pastor aqui, somente para o líder, para as pessoas, mas serve para todo mundo. Deus nos chamou, na verdade, não somente para que nós servíssemos a Ele. Isso foi consequência, Ele nos chamou à salvação. Ele nos salvou. E aí, através da salvação, Ele nos chamou a servir a Ele. Então Ele não pediu para que nós servíssemos a Ele, para que nós pudéssemos ser salvos. Vocês entendem a diferença disso? Essa questão de primeiro Deus nos chamou para ser salvos e depois a servir. Ele não chamou a gente para servir para depois ser salvo. Ele pagou isso para nós. Então esse mesmo Deus que já pagou isso, Ele nos chamou para que a gente pudesse somente continuar. E olhar e falar assim, esse Deus nos sustenta. Aí ele diz no verso 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia
e paz. Graça para salvação. A origem da palavra é o favor imerecido, é a salvação. Ele fala assim para Timóteo, ó, que a salvação de Cristo Jesus, esse favor, você continue com ele. Mas que você tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia sobre a sua vida. Esse significa o cuidado contínuo. E a paz. Em meio a tudo isso, Timóteo, que você tenha paz. E a paz só vem com o resultado da obra de Deus em nossas vidas, né? Nos versos 3 e 4, a gente vai trabalhar quando ele fala assim: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Irmãos, olha a importância das orações. Então a vida cristã, ela inclui o quê? A disciplina de oração constante. A gente ora todo domingo, eu sei que nós oramos todos os domingos. E agora, com a graça de Deus, a gente vai passar a orar também juntos, toda sexta-feira. Então, a palavra de Deus nos diz que a gente tem que orar todos os dias. O que o apóstolo Paulo falou aqui? Que ele lembra de Timóteo, e não só de Timóteo, ele orava por muitas pessoas, noite e dia. Eu quero de novo tentar colocar dentro desse contexto que o apóstolo Paulo estava. Ele poderia só reclamar da vida dele. Ele poderia só falar, Senhor, mas por quê? Por quê? Eu servi tanto. Mas ele lembrava de orar noite e dia. E ele diz no verso 4, lembrando das suas lágrimas, ansioso por vê-lo, para que transborde alegria. Eu quero lembrar os irmãos, lá em Atos capítulo 18 também, ele vai ter uma despedida dos líderes da igreja em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo passa por lá, ele fala para eles, eles se despedem do apóstolo Paulo e eles choram porque eles sabiam que não veriam mais o apóstolo Paulo. Então, a gente entende que quando ele escreve isso, eu lembro das suas lágrimas, ele está lembrando dessa passagem, que ele estava em Éfeso. Quando ele vai embora de Éfeso, ele pede para que os presbíteros ali da igreja, os bispos, orem, e eles choram em prantos, porque eles não veriam mais o apóstolo Paulo. No verso 5, ele diz que recorda da fé sem fingimento de Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em você. Então, a importância da família como um meio de transmissão da fé. É bíblico isso, né? Pai e mãe ensinaram o caminho. A palavra de Deus vai falar isso lá em Deuteronômio. Ensine no caminho. Ensine essas palavras no caminho. Ensine seu filho no caminho. Por essa razão, no verso 6, lembro você de que reavive o dom de Deus. Aí é um dos temas que a gente quis trazer aqui hoje. Ele pede para que Timóteo reavivasse o seu dom. Não olhasse para as circunstâncias, mas olhasse o dom que Deus deu a ele. O dom de servir, o dom de ensinar, o dom de pastorear, o dom de ser um líder. O dom de Deus é a graça que ele nos deu. Mas ela precisa ser cultivada. Se a gente não cultiva o nosso dom, a gente deixa de lado. Eu sempre disse isso, né? Que o único dom que a gente não recebeu do Senhor é de ficar sentado no banco da igreja. Todos são importantes no corpo de Cristo. Nossa igreja necessita, irmãos, de cada um de vocês, do dom de cada um de vocês. Nós entendemos de que cada um de vocês aqui é peça fundamental na igreja cristã evangélica. Mas é peça fundamental na igreja de Cristo Jesus. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo tem um dom. E principalmente aqueles que a gente não consegue às vezes enxergar. Os bastidores da igreja. É onde mais a gente necessita dos dons. Porque Cristo Jesus, quando foi assunto aos céus, ele deixou o Espírito Santo. E com ele vieram os dons. Para que a gente pudesse usufruir disso como corpo, como unidade. No verso 7 ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo que paralisa, ele não vem de Deus. A gente pode sentir medo, é natural do ser humano. Nós sentimos medo. Medo de várias coisas. E olha que engraçado, irmãos. Não sei se é engraçado, mas olha que coisa. O apóstolo Paulo escreve isso à beira da morte. À beira da morte. E ele vai falar que Deus não nos deu espírito de covardia. Será que pronto ali a morrer, nós não vamos sentir medo? Ou nós não vamos nos acovardar? Ele vai falar que não. Ele vai falar que o Espírito Santo ele vai produzir em nós o poder, o amor, a moderação, coragem, motivação correta e o equilíbrio de não se apavorar. Podemos sentir medo, mas não nos apavorar. A gente tem que continuar. Então, nesse contexto que a gente viu que a igreja sofria, era perseguida, eram mortos, ele vai falar que o Espírito
de Deus é um espírito que não é de covardia, é um espírito de coragem. No verso 8 ele vai falar, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Por que ele fala não se envergonhe? Porque Cristo, para quem olhava, parecia fraco. Um Deus que morreu, um Deus que foi crucificado. A gente já passou por esses estudos, né, anteriormente, e muitos enxergavam isso uma fraqueza. Mas ali estava a força, porque ali foi a morte e a ressurreição. Ali é onde ele morre para nos dar vida. E o apóstolo fala, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro dele. O apóstolo Paulo está falando assim, não se envergonhe do que aconteceu. Na verdade, tenha orgulho, porque era exatamente isso que tinha que acontecer. Então, o sofrimento também, ele é parte do chamado cristão. A gente sempre fala, né? Quem prometeu as bonâncias foi Satanás ali, né? Prometendo reino, dinheiro, só vida boa. Cristo Jesus foi o exemplo. Ele falou que nós teríamos que pegar a nossa cruz e segui-lo. E aí a palavra de Deus também nos ensina que o peso na balança de todos os nossos sofrimentos não se compara ao peso da glória eterna. Então, a palavra de Deus já nos ensinou. Nossa, vivemos uma vida do começo ao fim de lutas, mas nada se compara ao peso da glória eterna, da salvação, da vida com Cristo Jesus. Nos versos 9 ele diz assim, que nos salvou e nos chamou, falando de Cristo, com santa vocação, não segundo as nossas obras, eu grifei essa parte, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Irmãos, tem uma discussão aqui, soteriológica, o que é a salvação. Nós somos predestinados a isso, e aí esse texto aqui vai nos ensinar que a salvação, ela não vem das nossas obras. Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não sei porquê, mas Deus olhou para cada um de nós e falou assim, esse eu vou chamar para mim. Nós não temos nada a oferecer, mas Cristo Jesus pagou o preço e Ele nos escolheu para que nós sejamos os eleitos dele. Então você que está aqui hoje tem que ter essa convicção. Eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não sou salvo, ou não serei salvo, ou não tem como eu ser salvo pelas minhas obras. A palavra de Deus é bem clara. Ele nos salvou e nos chamou. Olha onde está o verbo aqui. Primeiro ele nos salvou e depois ele nos chamou. Ele não primeiro nos chamou para servir, para ver se a gente ia fazer tudo certinho, e aí sim se a gente seria aprovado ou não. Ele foi lá e pagou o preço, já sabendo quem nós éramos. Então ele nos salvou e ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então a salvação, irmãos, podem anotar aí, não é pela nossa obra. Não são pelas nossas obras, irmãos. Nada que nós fizermos será acrescido. Agora, depois que nós fomos salvos e temos esse entendimento, como o Tiago diz, as nossas obras vão mostrar a nossa fé. Que tipo de pessoa que eu sou? Que tipo de cristão que eu sou? Como que eu sou para a sociedade? Como que eu sou para minha esposa, para as pessoas ao meu redor? Como que eu sou no meu trabalho? Aquilo que eu faço vai refletir a minha fé. Mas isso não significa que eu serei salvo. O pastor já deu alguns exemplos. É Madre Teresa de Calcutá, não é esse pastor que o senhor já deu alguns exemplos? Uma mulher que seguiu. É isso, né? mesmo. Não. Uma mulher que seguiu uma vida de piedade, uma vida de boas obras. Mas será que ela tinha a certeza da fé dela em Cristo Jesus, que Ele, somente Ele, poderia salvar e perdoar os nossos pecados? Então a salvação nunca vai ser pelas nossas obras. As nossas obras são reflexo da nossa fé, mas não o objeto final da nossa salvação. Acho que esse texto é um dos textos mais claros que a gente pode falar sobre a salvação pela fé. Então a gente entende isso. Tem a eleição, o propósito de Deus para isso, propósito eterno, e a chamada soberana graça, a graça soberana. Nós não conseguimos entender, mas Cristo nos olhou e viu favor em nós ali. Então esse verso é muito claro quando a gente discute essa questão da soteriologia, né? Verso 10. E manifestado agora, ou seja, o que foi manifestado agora? Em Cristo Jesus foi manifesto o aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, ou seja, acabou
com a questão da condenação eterna, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho, para o qual, o apóstolo Paulo falando, eu fui designado a pregador, apóstolo e mestre. Irmãos, tá 10 segundos aqui que eu preciso colocar o computador para carregar, senão eu vou cair aqui. Segura, 2 segundos, tá do lado. Isso é porque ele falou que preparou tudo, hein, gente? Pois é, Tidão. Mas tá tudo preparado, tava até aqui do lado. Pronto, ó. Sem propaganda política no meio do. Sabe quando Tô você de, tá assistindo a programação, vê a propaganda e depois volta? Pronto, foi tô de rapidinho. olho, tô de olho no céu. Foi rapidinho, foi rapidinho. Então, irmãos, o ministério ou servir é uma designação divina. Foi Cristo Jesus que nos colocou para servir. Ministério vem da palavra diácono, que significa servir. Então, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele é designado por Cristo Jesus, não é designado por homens. Nós, quando somos chamados, nós somos chamados por Cristo Jesus, não por homens. No verso 12 ele diz, e por isso também sofro essas coisas. Ou seja, assim como Cristo sofreu, ele, como seguidor de Cristo, também sofreu essas coisas. Nós também, como seguidores de Cristo, nós vamos sofrer algumas coisas. Alguns, muito mais. Tem gente morrendo nesse momento. Enquanto a gente começou a nossa aula e provavelmente vai, quando a gente terminar, algum cristão foi morto por aí, perseguido. Mas não me envergonho. Como ele pode falar isso? Ele poderia falar assim, olha, não é isso, ô Nero. Eu abro mão de tudo isso. Ele não abriu mão, ele preferiu morrer. E aí, quando a gente quer discutir sobre a veracidade de Jesus, se ele era Deus ou não, a gente tem testemunhos ali, oculares, de pessoas que morreram por esse amor. Né? Quem sustentaria uma mentira durante a morte? Quem não falaria a verdade para não morrer? Mas aqueles mártires ali morreram sustentando a fé e a convicção em que eles tinham. Porque ele diz assim, porque sei em quem tenho crido. Essa é a chave, irmãos. Para a gente poder olhar para frente, olhar para não para as circunstâncias, mas olhar para o que vem, a gente tem que ter a certeza em quem a gente crê. Se a gente não sabe quem a gente crê, a gente vai olhar para as circunstâncias. Como que foi a passagem de Jesus dormindo e a tempestade no barquinho? Os apóstolos olharam para quem? Para a tempestade. Eles não olharam para quem eles criam. O próprio Deus estava lá no barco. E eles olharam para as circunstâncias. Então, irmãos, como ele diz, eu também sofro essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. A palavra depósito, ele está querendo se referir ao evangelho, para guardar a fé dele até aquele dia. Depois vocês olhem na Bíblia de vocês, a gente já falou sobre isso. Essa palavra dia está exatamente do jeito que eu coloquei aqui no slide, tá? Na minha Bíblia. Dia em letra maiúscula, que é o dia do Senhor, o dia que ele virá. Em que alguns vão regozijar a volta de Cristo, e nós estaremos lá felizes, dando risada, porque nosso Senhor voltou, e outros vão se prostrar e vão chorar. Vão falar, ferrou. Eu zombei, eu não criei, e ele realmente está aqui. E eles serão julgados e condenados. Então, nesse dia, a gente tem que perseverar. Essa é a chamada doutrina da perseverança dos santos. Quando vocês ouvirem falar assim, a perseverança dos santos, essa é a doutrina da perseverança dos santos. Então, a gente viu um pouquinho sobre a soterologia calvinista, né, da predestinação. Agora a gente está vendo também a perseverança dos santos. Quando o apóstolo Paulo fala, é uma doutrina. Os santos, nós que somos separados, nós temos que perseverar em Cristo Jesus. Temos que entender em quem a gente crê. E aí no verso 13 ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com amor que está em Cristo Jesus. É o que a gente sempre falou, a verdade não é relativa. A gente mantém um padrão. E qual que é o padrão, irmãos? Qual que é o padrão? É isso aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu estou com fundo aqui, ó. Mas é a Bíblia. É a Bíblia, esse é o padrão. Nós não temos que olhar para lá nem para cá. Eu montei o slide do jeito que está escrito na minha palavra. E a gente só está fazendo esse trabalho de tentar entender aquilo que o autor passou para nós, inspirado pelo Espírito. Então não tem o que a gente colocar nem o que a gente tirar. Então Paulo fala para ele, mantenha um padrão, Timóteo. Mantenha um padrão daquilo que eu ensinei, daquilo que eu ouvi do próprio Cristo Jesus. Ele diz, guarde o bom depósito, né, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então o Evangelho ele é um tesouro confiado
e o Espírito capacita a preservação. Quem é que nos mantém ali preservando aquilo que nós aprendemos? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que nos dirige para o caminho correto. É Ele que nos conduz conforme o coração do Pai. Porque por nós mesmos, nós não vamos seguir no melhor caminho. Mas pelo caminho que o Espírito Santo nos guia, a gente vai seguir. No verso 15 ele disse, né? Você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. A gente não tem nenhum outro texto sobre esses dois. Porém, a gente percebe que nem todos vão ficar com a gente até o final. Mas quem permanece fiel, 1 Timóteo ele vai falar isso, ele vai falar para Timóteo, cuide de você e cuide dessa doutrina. Porque somente Cristo vai estar do teu lado. Às vezes a gente vai pensar que muitos vão ficar ao nosso lado até o final, mas a gente vai contar no dedo, ou se a gente conseguir contar, mas Cristo Jesus vai estar sempre ao nosso lado. Então nem todos perseveram. Ele usou a questão da apostasia visível. No momento de pressão, vai ser separado o joio do trigo. No momento da pressão que a igreja sofre, alguns vão abandonar a fé. E esses nunca foram da gente. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Apóstolo Pedro? Então a igreja visível, aquilo que a gente vê, o templo às vezes cheio, as pessoas adorando, pessoas postando os versículos bíblicos, cantando louvores, não é a igreja verdadeira, muitas vezes. Os bastidores ou o coração, quem conhece é Cristo. Às vezes a gente vai ver a igreja cheia de pessoas adorando, mas o coração delas não estão aqui, não estão em Cristo. No primeiro aperto, elas vão sair, elas vão cair fora. E aí a gente aprende de que a perseverança dos santos, ela tem que permanecer até o dia de Cristo Jesus. Então essa é a tradução da perseverança dos santos. Verso 16 até o 18, já para a gente seguir a caminhada e encerrar, ele vai falar que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onéssiforo. Eu testei esse nome várias vezes, irmãos. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, olha a importância de um outro irmão, de uma irmã, que possa servir para nós como uma pessoa que nos reanime. Como que essa pessoa pode reanimar a gente? Orando pela gente, não desistindo da gente, indo atrás da gente mesmo se a gente estiver nas prisões. E as prisões espirituais, as prisões físicas, as prisões emocionais que a gente às vezes entra na nossa vida, né? Prisões muitas vezes do nosso trabalho, prisões muitas vezes dos nossos relacionamentos. Tem que ter pessoas que possam ir com a gente, buscar a gente lá e reanimar. Nós somos igreja, nós somos parte disso. Então uma pessoa que é tão difícil falar o nome, o apóstolo Paulo fez questão de escrever e falar assim, olha, que o Senhor conceda misericórdia, ou seja, sustente todos os dias a casa dele. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou diligentemente até me encontrar. Lembra do ditado quem tem boca vai a Roma? Quando esse homem chegou lá em Roma, ele falava assim, cadê o apóstolo Paulo? Cadê Paulo? Paulo de Tarso, que foi preso. Imagine quantas pessoas não pensaram assim, esse daí vai ser preso, vai morrer logo logo. Mas ele não se envergonhou. Ele foi lá e queria saber onde o apóstolo Paulo está, porque ele queria ir lá e reanimar o apóstolo Paulo, trazer palavras de conforto para ele. Que o Senhor lhe conceda que naquele dia, de novo o apóstolo Paulo está falando, naquele dia que Cristo voltar, encontre misericórdia na parte do Senhor. E você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Uma pessoa que trabalhou nos bastidores, irmãos. Não era um apóstolo de Cristo, não tinha um cargo aparentemente, mas era um homem que serviu, sem querer ganhar méritos. Ele serviu, mas Deus o honrou. O honrou colocando o nome dele, o que ele fez através da palavra do apóstolo Paulo, e foi preservado nas escrituras sagradas o nome desse homem. Então, o dia que a gente estiver lá na glória, a gente vai atrás lá do Onéssiforo, perguntar aí, irmão, como que foi? E aí a gente vai entender mais um personagem que fez tanta diferença nos bastidores da igreja. E para encerrar aqui, irmãos, a gente vai trazer como lição. Primeiro, que Deus nos salva soberanamente. É Ele quem nos salva. A maneira dele. Ele é soberano na salvação. Então nós não temos crédito, méritos em nada da nossa salvação. Segundo ponto, o crente ele deve perseverar. É aquilo que a gente explicou aqui. O que é perseverar? Perseverança dos santos. É ir até o final sabendo em quem a gente crê. Terceiro ponto aqui, o evangelho ele deve ser guardado. E quando a gente fala guardado, não é ficar dentro da gente não e nunca mais ser falado.
É ser guardado na maneira de ser zelado, ser cuidado, para que isso não seja uma coisa relativa. O sofrimento ele faz parte da fé. Eu sei que isso é difícil de falar, irmãos. Em muitas igrejas não é pregado mais isso. Mas o sofrimento também vai fazer parte da fé. Então, a gente tem que ser realista. Cristo sofreu, nós também vamos sofrer alguma coisa. Não chega nem perto do que Cristo sofreu, mas alguma coisa a gente vai passar. Mas nada se compara ao peso da glória que há de vir. Essa palavra de Deus nos ensina muito bem. E o Espírito nos capacita tudo. Então, o que a gente quer saber, o Espírito Santo vai nos capacitar. Estamos passando por luta, o Espírito Santo vai nos capacitar. Prova, o Espírito Santo vai nos capacitar. Aonde que a gente coloca a nossa fé? Em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero encerrar aqui, querendo saber de vocês. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Eu sei que a gente vai melhorar ainda algumas coisas ali, mas a mensagem era essa. Eu sei que parou de travar enquanto a gente falava da mensagem. E eu quero que os irmãos possam ter isso no coração. Entendam, lembrem o contexto que essa carta foi escrita e as palavras que foram colocadas aqui. O quanto o apóstolo Paulo nos ensinou e o quanto o Espírito Santo de Deus falou com a gente hoje em nossos corações. Então quero que os irmãos possam refletir nisso e, como igreja, lembrar: vocês são importantes demais para cada um de nós. E a igreja cristã evangélica tem que ter esse contexto também aqui. Tem que entender isso, tem que fazer parte da igreja de Cristo. Amém, irmãos? Querem complementar alguma coisa, pastor? Não, tranquilo, Luciano. Uma benção, hein? Muito legal. Tivemos uma luta aí logo no comecinho, né? Com Maluco. relação à tradução, mas faz parte, né? Mas a mensagem foi bem explicada, bem explanada. Foi bênção, viu? Foi bênção, graças a Amém, Deus. amém. Uma coisa importante falar, né? Uhum, É de que essa realmente é uma carta pastoral, né? Mas é uma carta para o cristão, né? é verdade. Não é o cargo, mas é onde Deus chamou você, escolheu você para estar, para que você possa fazer a diferença, né? E é interessante também que Timóteo, ele estava vendo tudo isso na vida do apóstolo Paulo, e ele sabia também que o fim dele, né, poderia ser um fim também trágico, mas ele foi até o final, ele perseverou até o final, né? Ele foi obediente a Deus e foi fiel, né, o fiel escudeiro de Paulo, né? Isso é muito importante. Eu creio que o pastor precisa de pessoas assim, pessoas que sejam junto com ele, né? Orando, incentivando, aconselhando também, ajudando. Então, isso muitas vezes faz parte no ministério. Para mim, como pastor, faz falta. Então, quando algum irmão chega e fala assim, eu estou orando por você, para mim, isso é o maior presente que eu poderia receber. Dia 9 de agosto, eu faço aniversário, eu quero receber uma oração dessa, dos meus irmãos. Né? Então, para mim, é o maior presente que tem a oração, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de consolo, de conforto, isso não tem preço. Amém, amém. Obrigado, Tidão. Muito bom. A gente pôde fazer essa aula hoje. Eu sei que conseguimos reunir pessoas que não conseguem estar com a gente, eu sei pela limitação, né? O Rubão tá aí, fico feliz em ver o Rubão, César, Maísa. A gente não conseguia estar junto presencialmente, então a gente vê que em tudo Deus nos sustenta, né? E que isso possa continuar assim. Que a gente, se for fazer, para mim não tem problema nenhum, eu faço presencial, depois faço online para quem precisar, para quem puder. O importante é a gente, como igreja, tá falando dessa mensagem, né? Então é uma carta que vai ser muito bom. Eu espero que vocês que tiveram hoje aqui possam estar na próxima quarta, para a gente continuar. Vamos para o capítulo 2. E assim a gente vai, de uma maneira tranquila, mas de uma maneira bem profunda, né? Nós falamos de coisas aqui que são essenciais para que a gente possa compreender o que a palavra de Deus nos ensina. E para que a gente não saia daqui perdido. Se alguém fizer alguma pergunta para nós em alguma coisa, você vai ter a certeza da sua salvação. Aonde que sua fé está firmada? E é em Cristo Jesus. Amém? Beleza? Amém, amém, amém. Vamos orar e encerrar e depois a gente pode tirar um print de todo mundo aqui, o primeiro? Todo mundo fica aí depois? Maravilha, maravilha. Vamos orar então e depois eu tiro um print aí, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, por nos sustentar, Deus amado, por nos ajudar também, em meio também às dificuldades que enfrentamos no começo, mas o que foi essencial nós conseguimos ouvir, usufruir e nos alimentar. Obrigado, Pai, novamente, por trazer, ó Deus amado, mesmo de forma remota, essas pessoas, esses queridos irmãos aqui. E que essa mensagem